Isso mesmo. Esther Milene de Freitas Leal. Isso mesmo. RU 3800189. Isso mesmo, professor. A sua graduação em teologia Isso. e o seu tema é Graça e Generação. Desculpa. Graça e Regeneração. Dois pontos. Isso. O novo movimento dentro da transição de liderança da Igreja Pentecostal Deus é Amor e as intercorrências na praxis de seu regime interno. Isso Ficou mesmo. chique o nome, hein? Difícil, né? Um nome complicado, grande, extenso. Ficou chique o nome, hein? Gostei de ver. Ficou bacana mesmo. Então vamos lá, Esther. Eu vou. Você é pastora da igreja? Não, 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 Não? não sou. Não, eu sou de outra igreja, nada a ver com essa, mas o tema em si, ele me chamou bastante atenção, sou bastante curiosa do assunto, então eu quis focar nesse tema. Ah, entendi, legal. Então, eu achei bacana o teu tema de pesquisa aqui, embora eu não tive tempo de ler o teu texto, porque parece que houve um problema com a sua banca, né? Isso, E o professor parece que não entrou, daí eles me pediram, isso, professor eu tinha Moraes, mandado o link. pode fazer essa banca agora, a aluna está na sala, aconteceu um problema com o professor. Eu falei, vamos lá, faço sim, claro, né? Muito Então, obrigada, eu atuo também além da teologia, eu também atuo nas ciências da religião, sabe? ótimo, E maravilhoso. o teu tema é muito bacana para você trabalhar em ciências da religião também, hein? É uma dos meus anseios continuar uma pós em ciências da religião, vamos ver. Eu estou falando para você, não é da pós, eu estou falando da licenciatura mesmo, viu? Legal, É então, que, uma das minhas grandes aspirações também, né? A parte porque da ciência religiosa. aqui na Uninter nós temos a licenciatura plena de 4 anos. Só Uhum. que você, como teóloga, tem muitas dispensas de disciplina, vai encurtar muito seu caminho, sabe? Legal, legal. E também tem a formação pedagógica, onde é possível fazer em menos tempo, Uhum. algo em torno aí de 1 ano no máximo, e recebe o diploma de licenciada. E se Sim. você, por um acaso, já é uma licenciada, daí você pode fazer a segunda graduação também, que recebe diploma de segunda licenciatura, sabe? Que legal, bacana. Bom Mas saber disso, legal, professor. já vai Legal. pensando aí. Estou Então, eu vou pensando. fazer o seguinte: vou ler a tua ata de apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui na tela número 2. Tela aqui na frente da gente é o que mais tem. Vamos lá. Deu um Então, trabalhinho vamos. para a gente conseguir o link também agora há pouco. Depois que você começa a trabalhar com 3 telas numa CPU, assim, fica muito gostoso, sabe? O teu trabalho rende Verdade. muito. Ah, legal, bacana. Então, eu vou ler a ata de apresentação para você, daí você terá 15 minutos. Por um acaso, você vai compartilhar algum slide ou não? Não, professor, eu até tinha um Tá. slide, mas o pendrive aqui ele não quer ler nessa máquina. Não, não tem problema. Pode ficar tranquilo que não é um item obrigatório, tá? Ok. Então, eu vou ler a ata de abertura para você. 19 horas e 19 minutos, do dia 13 de maio de 2025, professor José Carlos Moraes, aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, dou abertura à banca de defesa do artigo acadêmico da aluna Esther Milene de Freitas Leal, RU 3800189, da graduação em Teologia. Então, Esther, são 19 horas e 20 minutos. Você tem até 15 minutos para fazer a defesa do teu texto, tá? Tá Fique à ok. vontade. Muito obrigada, professor, por primeiramente aceitar, assim, né, de uma forma inesperada, ser a minha banca essa noite. Então, boa noite novamente para o senhor. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, a minha primeira graduação mesmo, e é o meu primeiro TCC apresentado. Já passei por o começo de uma outra formação acadêmica, mas infelizmente eu não consegui terminar lá atrás, em 2012, por motivos de saúde. Então, tá hoje aqui apresentando o meu TCC é, assim, uma gratificação muito grande. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer também, assim, ao meu pai, que está em memória hoje, mas é uma pessoa que sempre me incentivou muito, e eu tenho certeza que ele
estaria assim, plenamente feliz de ver eu concretizando um curso que era um sonho meu. Não é um curso que eu visei dinheiro, ganhar dinheiro ou me graduar para fazer dinheiro. Né? É um curso que eu fiz justamente porque eu amo essa área da teologia. E o meu artigo acadêmico ele foi baseado em experiências ouvidas, pesquisadas, vistas de perto de alguns membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, o meu tema é Graça e Regeneração, que é um novo movimento dentro da transição de liderança da Igreja Pentecostal Deus e Amor e as intercorrências que está acontecendo na praxis desse regime interno deles, né? O meu artigo ele buscou analisar esse período de transição da liderança depois do falecimento repentino do tão famoso missionário Davi Martins de Miranda, né? Ali em 2015, quando ele faleceu. Então, o que acontece? De uma forma sintética, assim, os impactos positivos e negativos que eu quis apresentar, assim, nesse aspecto, dentro do que está acontecendo da instituição, né? E talvez, assim, de forma tão repentina que ele faleceu, não houve tempo de ter um preparo para uma nova liderança. Então, isso acabou acontecendo com que houvesse propostas, assim, ora bem aceitas por alguns membros, visto que é um ministério de mais de 65 anos, né, consolidado no Brasil aí, vindo com a segunda onda pentecostal, né, no Brasil, que a primeira onda pentecostal aconteceu, né, e a segunda onda pentecostal, quando aconteceu, veio a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, é uma igreja muito tradicional em conservadorismo, né, em ritos, em usos e costumes. É uma igreja que ela tem assim uma amplitude muito grande a nível nacional e hoje a nível internacional, que é uma igreja com mais de 845 mil membros no mundo todo. É uma igreja com mais de 88 países ela está presente. É uma igreja que faz obras sociais, né? É uma igreja bastante discutida entre os teólogos, justamente porque sempre foi uma igreja voltada mais por oração, curas divinas, né? Aquela coisa mais engessada e aquela coisa de um líder que era muito reverenciado, muito, até mesmo, eu ouso dizer que idolatrado, né? Então, quando aconteceu o falecimento dele, o que chamou a atenção, que eu comecei a observar, e mesmo antes de iniciar a minha graduação, eu já observava esses pontos e já colhia essas informações, que sempre foi uma grande vontade de estudar sobre isso. E quando foi me apresentado o tema, a lista de temas que eu poderia abordar, quando entrou a parte de liderança cristã, que é uma parte que eu admiro muito, que eu gosto muito, eu falei, agora é a hora de eu falar e discorrer sobre esse assunto, né? E aí, estudando bastante sobre essa parte, foi onde eu cheguei à conclusão de vamos estudar um novo movimento que se está se levantando agora dentro da igreja. Então, assim, mediante a tudo que aconteceu com a igreja, a fama e tudo mais que ela se deu, programas de rádio, ela foi muito pioneira em programa de rádio, né? Na época em que o rádio era muito forte aqui no Brasil, né? Ali no começo dos anos 70, 80, ela foi uma igreja muito forte, muito presente no rádio. Em contrapartida, ela nunca esteve na televisão, porque esse era um dos pontos em que a igreja proibia, dentro da sua liturgia, dentro do seu regime interno, ela proibia a televisão. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eles foram para o rádio e eles expandiram muito através do rádio. Então, os templos atraíam desde pessoas curiosas, católicos, até céticos que queriam saber o que acontecia ali, né? Paralítico anda, mudo fala, eu quero ver como é que é. E até mesmo alguns estudiosos da religião na época mesmo, né? Pessoas até céticas, de certo ponto, mas queriam saber o que acontecia. Só que dentro desse contexto também houve muitos escândalos que acabaram acontecendo dentro da família Miranda e dentro do contexto ali da família Miranda, que acabou vazando para os jornais da época, né? Teve a questão do aparecimento em jornais e tudo mais. Então, com isso, a liderança, que no caso era ainda o Davi Miranda com a sua esposa, eles não conseguiram estabelecer um sucessor imediato em que eles pudessem apostar, né? Inicialmente, muitos achavam que seria o genro, depois o outro genro, e acabou que não se consolidou. E com o falecimento dele em 2015, acabou que gerou essa discussão dentro do próprio ministério, né? Só que aí, em 2019, o neto, um dos netos do Davi Miranda, que é o autonomeado hoje Davi Miranda Neto, mas o nome dele não é Neto,
é Davi Miranda de Oliveira Almeida. Ele é filho da primogênita do Davi Miranda, a Débora Miranda, juntamente com o pastor Lorival de Almeida, que provavelmente seria um ótimo sucessor ali para a membresia em geral da igreja, né? Seria um ótimo sucessor pelo fato dele ter sido missionário durante muitos anos nos Estados Unidos da América, então ele tinha uma carga teológica muito boa, né? Ele faz muito uso de uma hermenêutica muito clara nos seus textos, nos seus sermões, né? Ele sempre foi muito pioneiro em inovação, em tecnologia para a igreja, em trazer essa parte mais moderna para dentro da igreja, e ele sempre foi muito bem quisto com relação também ao trabalho de jovens. Então, o Davi Miranda Neto, no caso, é o filho mais novo dele, que foi criado nos Estados Unidos, dentro de um contexto ali mais elitista, teve a oportunidade de fazer aulas, tanto de música quanto de esportes. Então, assim, isso sai da gama do contexto ali da Igreja Deus e Amor, da membresia, né? E quando ele volta em 2019, que ele reconhece que ele quer participar ativamente da igreja, diferente dos outros primos, ele levanta essa possibilidade. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu consegui conversar com ele de forma informal, consegui conversar com ele e ele me respondeu algumas perguntas de forma até muito direta, muito clara, a respeito do que ele pretendia, porque como ele nasceu em 2019, um movimento de jovens dentro do próprio da própria igreja, que no caso é o movimento Regenere. Daí o nome do meu título, Graça e Regeneração, que é o que ele prega em seus sermões, que é o conceito do ministério de jovens dele, né? Então, a minha metodologia que eu usei aí para fazer essa pesquisa foi de caráter misto, uma abordagem bem clara, objetiva, né? Eu coletei alguns dados realizados aí, né, utilizando essa metodologia qualitativa, e eu dividi o texto do meu artigo em 3 sessões. Aí, na primeira, eu procurei apresentar como que ele busca validar essas novas interpretações bíblicas que ele está trazendo no cenário da atual igreja, de uma forma mais coerente, e quais os desafios que ele tem enfrentado. Porque, assim, hoje em dia, no atual cenário de todas as igrejas, principalmente no Brasil, nós estamos lidando com 4 faixas etárias, né? Nós estamos lidando com os avós, com os pais, com os filhos e com os netos. Então, para alcançar essa gama de 4 gerações, aí, de 4 faixas etárias, quais os desafios que ele enfrentaria dentro do próprio ministério? Na segunda parte, eu identifiquei quais grupos apoiavam ele e quais que rejeitavam os métodos dele, né? E, por fim, na terceira sessão, eu analisei os impactos positivos e negativos que a liderança atual, que hoje está com a avó dele, né, a Irene Miranda, enfrenta com relação a usos e costumes. Inclusive, esses tempos atrás, não faz muito tempo, a igreja foi parar nas páginas de notícias, principalmente da internet, que hoje é onde a informação corre muito mais rápido, justamente por questões até raciais, uma fala mal colocada, e aí teve que ser retratado, né, mediante a mídia social. Então, quais seriam esses desafios? E conversando com ele, ele me informou, assim, que ele pretendia dialogar. O diálogo é muito importante, muito interessante para ele. Porém, ele não pretendia converter aquela gama de pessoas que já tinham um pensamento conservador, né, dentro da igreja. Então, assim, a igreja ela mudou muito com relação aos usos e costumes que ele mesmo foi introduzindo, por conta dessa influência americana, por conta de ter sido criado num contexto com o protestantismo americano, que a gente sabe que é mais presbiteriano, mais batista, a gente sabe o contexto teológico, né, a sistemática que eles usam, e, no geral, ele trouxe essa inovação. Então, ele começou a mudar esteticamente os cultos, né, a parte ritualística dos cultos. Então, vamos colocar de forma bem clara para nós entendermos. A igreja foi mudada de cor, né? Hoje, as igrejas mais consideradas mais modernas, uma cor mais escura, uma iluminação para chamar mais a atenção do palco. Aquele tipo de ritual durante os cultos, a liturgia do culto, que era principalmente orações extensas de 30 minutos, 1 hora, já se encurtou. Hoje são orações mais específicas, mais claras. A dinâmica do culto mudou muito. Não se dá mais oportunidades aleatórias para a membresia subir até o palco, poder conversar, poder falar. Hoje é tudo muito pragmático e tudo muito analisado,
né, para ficar naquele formato que não cansa o público e que atraia também fiéis que estão em outras igrejas, porque eles perderam muito fiéis com o decorrer dos anos, né, justamente por conta da rigidez nos usos e costumes. E, infelizmente, o que eu observei durante todo esse tempo é que, pelo fato da igreja ser uma igreja de grande aspecto, grande amplitude no Estado e também no país em geral, ela abrange geralmente uma categoria de pessoas de classe mais pobre. Então, são pessoas que não têm acesso à educação, né? Muitas das vezes ela está em lugares de comunidades que não tem nem saneamento básico. Então, isso impacta também na forma em que as pessoas enxergam a interpretação da palavra, a interpretação bíblica. Então, muitas dessas pessoas, elas não têm acesso nem à comida. Como elas vão ter acesso a um curso básico para entender de uma hermenêutica, uma exegese da palavra? Não tem como elas entenderem. Então, muitos que estão analisando dentro da membresia mesmo esse comportamento do Davi Miranda Neto, o que eles observam? Eles observam e criticam justamente por esse contraponto. Há pontos que ainda precisam ser melhorados dentro do ministério e há pontos que ele está trazendo que poderiam até ser válidos, mas agora, neste momento, não é o crucial, né? Mas, em contraponto, pelo que ele mesmo me disse, é justamente isso. Ele diz que ele não pretende agradar gregos e troianos, né? Ele pretende seguir aquilo que ele acredita ser inovador num país que hoje já foi evangelizado. Ele diz que quando a igreja começou lá nos anos 60, né? A igreja começou em um contexto de um país que estava precisando ser evangelizado. Era um país católico, né? Hoje, atualmente, depois do último censo, que contou aí muitos milhões, né, de evangélicos no Brasil, então hoje ele entende que não precisa mais evangelizar o Brasil, e sim discipular o Brasil, né? O que se entende dentro aí da igreja evangélica, o discipulado é já tratar a doutrina, aquilo que nós entendemos dentro daquilo que nós professamos, né? E nesse período todo que nós conversamos, ele levantou essas propostas, inclusive eu conversei com outras pessoas também, pessoas de mais idade, que apoiam o ministério, acham inovador esse modelo de nova liderança, que assim, ele mesmo diz que ele não se coloca como um líder, né? Ele não se coloca como um líder, mas que isso veio naturalmente para ele, através, principalmente do fato de ser neto, e principalmente dele reconhecer o chamado dele, né? E, no geral, assim, me chamou bastante atenção quando eu conversei com um jovem que basicamente tem a mesma idade dele, né? Mas é um jovem teólogo também, e ele levantou justamente essa questão, a questão de tratar a parte social da igreja antes de mexer na parte propriamente dita teológica, né? E por discorrer de todo esse assunto, né, no final das contas, ele traz aí todo essa experiência que ele viveu, mesmo que pouca, mas ele traz essa experiência de outras denominações, outros ministérios que ele buscou, e isso está gerando um conflito dentro da própria denominação Deus e Amor, né? Então, ele tem desafios aí para ele trabalhar, para ele entender. E como ele disse, ele não pretende agradar gregos e troianos, mas ele pretende dialogar, né? E a base fundamental da pregação dele é a graça e a regeneração. Então, pela graça, como a igreja tinha usos e costumes muito pesados, ele vem na contramão dizendo, olha, não é bem assim, vamos com calma, vamos ponderar, vamos buscar a salvação da alma, que, né, uma gravata diferente, uma tatuagem diferente, talvez isso não seja tão pesado. Então, é onde o lado conservador da igreja pesa mais e o lado jovem é atraído, né? E, por fim, das minhas considerações finais, né, para a gente conseguir finalizar, eu acredito que assim, infatível a gente negar o peso e a colaboração que a Igreja Pentecostal Deus e Amor ela tem no Evangelho e na história das igrejas aqui no Brasil, né, principalmente no Brasil, visto que é uma igreja que está conceituada há mais de 60 anos, é uma igreja que ainda é um pouco impenetrável em algumas coisas, mas que com essa transição que está vindo naturalmente de liderança, a gente vai vendo aí uma conversa, um diálogo interdenominacional,
né? Ele já contrapõe, já conversa com o pessoal do Dunamis Movement, já conversa com outros movimentos de jovens, e eu acredito que o caminho é a compreensão, né? De tantos desafios que ele encontrou aí, ele também está buscando o diálogo, a conversa, o sentar e tentar coexistir com essas gerações, uma diferente da outra, dentro da igreja, né? E como ele mesmo disse para mim, que o caminho é muito longo, mas ainda há muita lição de casa a fazer. Então, foi bem prazeroso estudar a fundo um pouquinho mais sobre tudo isso, colher essas informações, observar essas informações, e das referências que eu usei foram livros que eu usei da Intersaberes mesmo, como apontamento sobre a história das igrejas cristãs, os livros proféticos da Bíblia, livros sobre a liderança cristã, a prática do pastorado do professor Cícero Manuel de Bezerra, também do professor Adriano Lima, né, Teologia Pentecostal, e também artigos acadêmicos que eu consegui ler, aproveitar bastante, do Moisés Quitério, que é um grande estudioso também da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Inclusive, 2 artigos dele bem famosos, é o Entre a Lei e a Graça também, que fala sobre isso, e a regeneração da 3ª geração da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que aí é os netos e tudo mais. Então, foi bem prazeroso, foi bem bacana falar sobre isso, e eu espero poder estudar um pouco mais e me aprofundar ainda mais, e observar, mesmo que de longe, essa transição de liderança que eu acredito que vai fazer bastante diferença no cenário atual da igreja brasileira. Menina do céu, estou impressionado com a tua desenvoltura, viu? Olha, Obrigado. vou te falar um negócio, você mandou muito, viu? Obrigado, professor. Olha, Tremendo. nós temos um problema aqui agora. A nota máxima é 100, mas você mereceu 200. Obrigada. Você merece Obrigado, 200. 100 para você é pouco. Obrigado, professor. Já vou lançar aqui a nota. Olha, já estou lançando a nota aqui e já estou pensando no teu futuro aqui já, viu? Meu Deus, obrigada. Eu fico muito feliz, de verdade, fico muito feliz. Eu me empenho bastante, eu confesso que eu demorei para deslanchar o TCC, mas quando ele veio com bastante clareza na minha mente, assim, e eu consegui. Já lancei a nota no chat de apresentação, nota 100. Obrigada, professor. É que não dá para dar mais, sabe? É um problema. Obrigada. Assistir a tua banca agora foi um problema, porque você mandou demais. Obrigada, professor. Pacífico. Você mandou demais. Obrigada, muito obrigada mesmo. Você arrebentou com o tema. Obrigada, com o tema. Gente, eu não estou enchendo a tua bola à toa. Você arrebentou mesmo. Obrigada, muito obrigada. E eu estou até vendo o teu futuro aqui já, viu? Que ótimo. Olha, esse tema teu aqui, dá para você fazer mestrado e doutorado nessa área aqui. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz. Você está em São Paulo. Olha, você está em São Paulo. Sim, estou em São Paulo. Eu peço a Deus que abra para você porta para você fazer mestrado e fazer doutorado nesse tema aqui, porque, cara, você moeu. Você arrebentou com tudo. Você derrubou a casa. Obrigada. Você faz o que da vida? Agora fiquei curioso. Olha, eu sou assistente administrativa. Minha primeira formação foi administração de empresas, mas não foi por vocação. Eu já trabalhava na área e aí comecei a fazer. Mas teologia, assim, sempre foi. Eu fui criada na igreja, né, na parte evangélica da igreja, mas assim, eu sempre fui uma curiosa das religiões, uma curiosa sobre o assunto, sobre sociologia, sobre tudo isso. Então, assim, para mim era um sonho antigo conseguir me formar em teologia, né? E eu queria algo que não fosse engessado, vinculado diretamente a uma instituição religiosa. Eu queria algo que fosse abrangente, que me abrisse portas dessa forma para me enxergar e dialogar de uma forma ampla, assim, né? Então, é uma realização de um sonho pessoal meu. Essa história que você contou aqui da sucessão do Davi Miranda é que eu sou da ciência da religião, né? Legal. E nas ciências da religião, você vê tudo que você falou aqui
É a história de Maomé, que é Né? o profeta do Islã, o profeta Sim, Maomé, que muita sim, gente não gosta do Islã. O Islã não tem sim. nada de homem-bomba, Não, não tem. É é uma verdade. ala ruim do Islã que faz isso, Exatamente. assim como nós temos cristãos que se Sim, professam cristãos e não são boa sim. coisa, Verdade. o Islã tem a mesma coisa. Gente Verdade. que diz Verdade. bonzinho, mas que solta bomba. Verdade. O que você contou Os aí, radicais, né? Os radicais. radicais, é a história do profeta Maomé. Foi a mesma coisa. Não tinha um sucessor quando ele se foi. Virou Uhum. aquele brigueiro. E o brigueiro Isso, começou dentro da família. isso. Verdade. Verdade. É mais ou menos isso O, daí mesmo que acontece. Eles esperavam que o Abu, o sogro do Maomé, era para Isso. subir, aí Eu já li acabou alguma não coisa dando sobre isso também. certo. Uhum. Aí, ali começa o conflito de sunitas e xiitas. Isso Começou mesmo. ali. Verdade. E, olha, eu vou falar um negócio para você. Você tem que ser professora. Nossa, obrigada, professor. Eu, Eu confesso que assim, nunca foi. Eu sempre tive medo dessa parte pedagógica, né? Mas muita gente me fala isso, muita gente me fala que eu tenho essa vertente, que eu posso buscar isso. Eu estou a, começando a sua, acreditar nisso. a sua apresentação foi daquela uma que derruba tudo. Você Uau, não, a gente obrigada, cresce o olho quando vê isso. Não é obrigada todo mesmo. aluno que chega numa banca arrebentando com tudo. Você chegou arrebentando com tudo. Você passou Eu em até, cima de tudo. eu até falei, nossa, eu acho que eu estou me achando calma demais, eu estou muito calma. Não, muito domínio de conteúdo, você está muito concentrada, tanto que eu vi que o teu telefone tocou 2 vezes, Eu você tirei o gancho ali. conseguiu desligar ele sem perder o fio da meada. Não é qualquer um que faz isso, não, viu? Legal, É professor. só gente grande que nem você que faz isso. Tá? Gente grande, eu tenho 1,5 m, professor. Não, 1,5 m, mas a sabedoria que você tem é muito grande. Olha, Obrigada, obrigada mesmo, obrigada. eu vejo 2 caminhos para você. Fazer ciências da religião, passar num concurso, ir para a sala de aula e Uau. começar de baixo aí com os aluninhos do ensino fundamental, Uhum, faz pós-graduação, passa num concurso. Você é uhum. nova ainda. Sim, Talvez você possa esperar se formar em ciências da religião e depois encarar um mestrado. legal, legal. E Obrigada, depois professor. encarar um doutorado, tá? Porque você é Obrigada. jovem ainda. Obrigado, obrigado mesmo Você por tem todo o apoio e incentivo. muito Obrigada. talento. Teu talento é inquestionável, tá? Ai, Teu obrigada. talento é Nossa, obrigada. inquestionável. E Muito outra coisa obrigada. que eu vou te dizer agora. Você sabe quem avaliou o teu trabalho? Não, Você conhece? eu acho que eu faço uma ideia, mas eu não tenho a profundidade, assim. Então tá. Então você pega o nome de quem avaliou o teu trabalho de TCC, que te deu 90, Aham. e entra na internet, vê quem que é esse cidadãozinho ali. Eu dei uma pesquisada por cima, assim. Esse é o cara, viu? Ai, meu Deus. Eu não sou digno de desatar o nó das sandálias dele. Ai, meu Deus, professor. Então, você tirou 90 com um pós-doutor que é Nossa, exigente pra caramba. uau, meu Deus. Eu dei um E- Google um dia desses no nome dele, mas eu não me aprofundei muito, porque eu fiquei com então, fica medo. profunda. Só de livro, acho que deve ter uns 200. Uau, meu Deus. Uau, O currículo dele, eu acho que é maior que a Bíblia. uau, meu Deus. Então, o que eu posso dizer para você é seguir em frente. Segue Muito em obrigada. frente aí nos estudos, eu já te dei algumas dicas, faz a Sim. pós-graduação Uhum. e não para não, tá? Você tem um futuro brilhante pela frente aí. Muito obrigada, professor. Pode deixar que cada palavra, cada menção de apoio, vou levar para sempre, vou levar para a vida. Tá legal. E nós temos ciências da religião aqui na Uninter, tá? Beleza, Eu vou professor. Eu aproveitar já estava desde de olho já, agora eu fiquei mais empolgada ainda. que a licenciatura de 4 anos, você tem Uhum. dispensa de disciplina por ser teóloga agora. Então, Sim. eu Uhum. acredito que você vai fazer a licenciatura plena em uns 3 anos e 3 meses. Uau, Três legal. anos, eu vou falar 3 anos para você. Uhum. Porque Uhum. você é muito esforçada, você é muito aplicada.
O Obrigada. que vai te dar mais trabalho é fazer um estágio na escola. Ah, legal. Como é o teu sonho? Eu tenho uma irmã que é professora, então. Ah, sua irmã é professora? Minha irmã é professora. Então, esse dom é de família. Então, ó, faz a licenciatura da religião, passa no concurso público aí, e logo em seguida vem o mestrado, vem o doutorado e não para, não. Você tem muito Obrigada, talento. professor. Você tem muito Obrigada mesmo. talento mesmo. Obrigada, muito obrigada. Fico muito Então, feliz de ouvir. Então, tá legal. Eu vou encerrar a tua banca, então, 19 horas e 46 minutos. Dou por encerrada a banca do artigo acadêmico aqui da nossa querida aluna. Até me emocionei aqui, esqueci teu nome. Esther. A Esther Milene de Freitas Leal, RU 3800189. Isso E mesmo. você está aprovada com a nota. Eu queria dar 200, mas não pode. É nota 100. Obrigada, professor. Nota 100. Muito Então, obrigada. já te dei dicas preciosas para você. Quero que você siga em frente. Quero te ver na banca de ciências da religião aqui no Ninter também. Muito E obrigada. esse tema teu, como eu já falei, dá para você fazer no mestrado e no doutorado. Tem muitas possibilidades aqui, tá? Muito obrigada, professor. E se você quiser mostrar essa banca para os seus parentes, é só você entrar na página da Conferência Prod Uninter, que você assiste, pode passar para o pessoal lá, fala para o pessoal sentar no sofá da sala legal. e assistir a tua banca, tá? Obrigada mesmo, professor. É só entrar, Conferência Prod Uninter. Você entra lá com o teu RU e senha do AVA e você passa essa banca para o pessoal aí da tua família assistir, os colegas aí, futuros alunos, enfim. O céu é o limite. Muito Então, obrigada mesmo. Valeu, Esther. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau. Um abraço para vocês aí. Recomendações do pessoal do Polo. Tchau, tchau. Obrigada. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau.